Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Com as palavras do Salmo 103, o versículo 13, saúdo cada uma e cada um nesta manhã de domingo, 27 de setembro de 2020, 17º domingo após Pentecostes. Somos convocadas e convocados pelo Deus da compaixão, da misericórdia, da bondade, o Deus da graça, que nos orienta, nos protege, nos consola e nos fortalece. Que a sua palavra nos edifique, que a fé seja edificada, fortalecida e nos sintamos animadas e animados no Senhor. Assim celebramos culto neste domingo, em nome e na presença do nosso Trino Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Palavra do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por estas palavras somos advertidas e advertidos. Somos admoestadas e admoestados a rever nossa conduta, nossa caminhada, nossas escolhas de vida. Confessemos ao Deus de misericórdia os nossos pecados e clamemos por seu perdão. Senhor, precisamos confessar que muitas vezes também nós temos dito sim, eu vou, e depois não vamos servir ao teu reino. Temos dito amém no final do Pai Nosso e não temos perdoado nossos devedores, nem colaborado com a vinda do teu reino e vivido como se nosso sustento dependesse unicamente de nossos esforços. Perdoa-nos, Senhor. Confessamos que nos preocupamos excessivamente porque esquecemos da tua sabedoria. Nos ressentimos porque esquecemos da tua misericórdia. Cobiçamos porque esquecemos da tua generosidade. Pecamos porque nos afastamos da tua santidade. Nos apavoramos porque esquecemos da tua soberania. Mas tu sempre te lembras de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos sempre de ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra da graça de Deus assim anuncia: Deus cancelou o espírito de dívida que era contra e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Deus cancelou o escrito de dívida, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Pela misericórdia do nosso Deus, eu anuncio o perdão dos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
pessoas perdoadas, agraciadas e renovadas pelo perdão do nosso Deus, nós nos movemos na direção de toda dor e sofrimento neste mundo, com a boa criação de Deus. Neste domingo, quando nos lembramos de todas as situações de sofrimento e dor que passa a boa criação de Deus, queremos de maneira especial rogar a intervenção divina sobre a destruição das nossas florestas, destruição de ecossistemas, morte de animais que tem sido presente e frequente nos últimos dias. Por isso, de maneira especial, queremos rogar ao Senhor por sua intervenção, sua ajuda, seu socorro. Compartilho palavras da música Planeta Azul que nos fazem refletir sobre a situação do nosso planeta. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. Nem tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove mais. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas, já quase sem vida, parece que chora um triste lamento das águas, ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, estar de bem com Deus. Roguemos pelas dores desse mundo. Oremos. Deus acolhedor, Tu recebes e abençoas todas as pessoas que vêm a Ti com humildade. Mostra-nos o nosso falso orgulho para que possamos nos arrepender de toda a presunção e arrogância. E cuidando uns dos outros, umas das outras, possamos honrar Jesus para a glória do Teu nome. Faze a nossa vida combinar com nossas orações e com as nossas promessas. Dá-nos fé, dá-nos vontade de trabalhar na Tua vinha, Senhor. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.
leitura do Antigo Testamento prevista para o domingo de hoje, nós encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 18, os versículos 1 a 4, 25 a 32. Ezequiel 18, 1 a 4, 25 a 32. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel: será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos? Ó casa de Israel, não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Até aqui, leitura do Antigo Testamento. O Evangelho deste domingo nós lemos em Mateus capítulo 21, os versículos 23 a 32. Mateus 21, 23 a 32. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?
Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Palavra do Senhor. Louvado seja Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Depois de entrar na cidade santa de Jerusalém, no meio de aclamações, de ter realizado o gesto da expulsão dos comerciantes do templo, Jesus agora ensina através de parábolas sobre a vinda do reino dos céus. Hoje escutamos a segunda destas parábolas, uma alegoria dirigida especialmente a sacerdotes e anciãos que contestavam a autoridade de Jesus, contestavam a origem da sua missão. Lembremos-nos que o templo era o centro da vida, muitas vezes acima do respeito às diferentes culturas. As autoridades do templo se achavam donas do poder de Deus, que era distribuído segundo critérios da lei, mas que comportava uma grande variedade de acepções colocadas e controladas por estas autoridades ao longo de vários anos. Dessa forma, consideravam-se no direito de receber ou rechaçar e excluir distintas pessoas e situações que não estavam conforme a lei exigia. Pessoas rechaçadas, segundo os critérios das autoridades do templo, eram especialmente publicanos, prostitutas, povos vindos de outras partes, em geral, todas aquelas pessoas que não se encaixavam no legalismo pelas autoridades pregado. Eram as pessoas pobres, simples, cujo trabalho não permitia conhecer nem cumprir todas as normas da lei. Com sua presença e ternura, Jesus quebra as atitudes preconceituosas que delimitam friamente os espaços e alimentam proibições que impedem a manifestação da vida. Jesus assume de tal forma a miséria e a fragilidade do ser humano que aqueles que o encontram e o escutam reconhecem de imediato estar na frente de um homem profundamente divino. Jesus entra na realidade sem discriminá-la nem classificá-la. Simplesmente acolhe tudo quanto é desprezível e aparentemente desprovido de valor. A atuação de Jesus revela-se como um abraço dentro da realidade. Sua visão de vida não o afasta da realidade. Manteve-se sempre em contato com a fragilidade da existência. Sentou-se à mesa com pecadores, misturou-se com prostitutas,
voltou-se para aqueles e aquelas pelos quais autoridades não nutriam qualquer interesse. A réplica de Jesus, em forma de pergunta, bastou para desarmar seus adversários. Ele os pegara na sua própria rede. Restava-lhe apenas duas possibilidades: reconhecer a autoridade de João Batista ou contrariar a convicção unânime do povo. E foi o temor às pessoas, mas não o temor a Deus, que os impediu de manifestar sua opinião. Nisto revela-se mais uma vez a hipocrisia destas autoridades. E Jesus oferece uma parábola. Eis-nos aqui então diante de outra parábola que evoca uma vinha, como aquela escutada no domingo passado. A vinha era o cultivo por excelência que implicava anos de trabalho, cuidado e amor, exigindo uma relação estável e repleta de atenção para com ela por parte do agricultor. Basta pensar que a vinha é uma estrutura estável que ocupa um terreno por grandes gerações, não é como um prado ou um campo que anualmente pode ser destinados para outros cultivos. Justamente esse vínculo duradouro, essa verdadeira aliança entre a vinha e o agricultor, gera um amor profundo por parte de quem trabalha pela sua vinha. O que vocês acham disto? Perguntou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao mais velho e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se então ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O filho mais velho. Estimadas irmãs, estimados irmãos em Cristo, não importa o que foi dito ou prometido, mas sim o que foi realizado. Desde a resposta dos chefes do templo e dos anciãos do povo, Jesus aproveita para ensinar-lhes as duras consequências de suas atitudes e de sua hipocrisia. As pessoas que eles rejeitam serão os primeiros no reino do céu. Entrarão antes de vocês no reino de Deus. A interpretação dada na própria narrativa compara o filho que falou que ia, mas não foi, com as pessoas legalistas. E o filho que aparentemente se recusou, mas que depois atendeu a solicitação paterna, compara aqueles que eram considerados socialmente marginais e menosprezados. Estes últimos são os que haviam não somente crido na pregação de João Batista, mas também que haviam tido um encontro com a graça de Deus em Jesus. Para Jesus, a fé não está vinculada a um catálogo de crenças, a uma doutrina, e sim a um modo de viver e de agir, profundamente sintonizado com o modo de agir do Pai. Compreende-se que os sumos sacerdotes e os anciãos não quisessem se modificar nem acolher a novidade de vida. Os sacerdotes e os anciãos eram os profissionais da religião, aqueles que disseram um grande sim ao Deus do templo, os especialistas do culto, os guardiães da lei. Não sentem a necessidade da conversão e não se abrem à novidade de vida trazida por Jesus. E para o caso de não terem entendido a sua mensagem, Jesus, dirigindo-se a eles, aplica-lhes de forma direta e provocativa a sua mensagem. Asseguro-vos que publicanos e prostitutas estão à vossa frente no caminho do reino de Deus. Jesus quer que reconheçam a sua resistência para entrar e participar do reino. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, operários da vinha por sua própria função, tendo sido, portanto, os primeiros a responderem ao convite divino, recusaram a modificar-se.
Preferiram o conforto da imobilidade ao esforço de pôr-se a caminho. Os sacerdotes e os anciãos, escravos de sua própria imagem de observantes religiosos, eram incapazes de reconhecer e de aceitar suas contradições e seus desvios do caminho. E isso os incapacitava para amar os outros, publicanos e prostitutas, e então entrar no reino. Os publicanos e as prostitutas são as pessoas que disseram um grande não ao Deus da religião, aqueles que se colocaram fora do culto e da lei. No entanto, seu coração se manteve aberto à conversão e acolheram as palavras de Jesus. Por isso, entraram no reino com prioridade. Não em razão de suas atividades, mas porque, saindo de si mesmos, puseram-se a caminho, acreditando nesta palavra que chegou a eles vinda do céu, vinda do Deus cheio de compaixão. Os últimos se tornaram os primeiros. Importante considerar que não está dito que os sumos sacerdotes e os anciãos não entrarão no reino. A parábola de hoje abala a nossa avaliação a respeito das pessoas. Avaliação por meio da qual nós gostamos de fazer o mesmo como as pessoas religiosas daquela época. No final, a questão decisiva é que nos refugiemos integralmente nos braços de Jesus, com os repetidos nãos à vontade de Deus que nós praticamos por natureza. Refugiando-nos nele, estaremos verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus. Sim, estimadas irmãs, estimados irmãos, o verdadeiro milagre consiste em se reconhecer pecador e dependente da graça divina. Jesus não nos prende, não nos fixa numa posição que temos tomado em nossa rebeldia. Ele deixa a porta aberta. Ele não nos despede como um patrão irado que despede um trabalhador faltoso. Ele perdoa o não quero do filho e alegra-se com seu arrependimento e sua volta à vinha. Ele perdoa o não quero do filho revoltado e alegra-se com seu arrependimento. Precisamos tomar consciência, reconhecer que em diferentes momentos da vida nós estamos na condição do filho que diz sim e não vai. Em outros momentos podemos estar na condição do filho que diz não, mas depois vai para a vinha. Mesmo que nos sintamos alcançados e carregados pela graça de Deus, nós somos simultaneamente pessoas justas e pecadoras, que estão num processo diário de santificação. Quanto mais nos reconhecermos e nos reconciliarmos com nossas fragilidades e com nossas debilidades, mais próximos estaremos do caminho, da verdade e da vida. E a verdade é que em cada ser humano vivem unidas luz e sombra, o sacerdote e o publicano. Em cada ser humano dorme um pecador, e não reconhecer isso conduz ao farisaísmo e ao moralismo. Mas em toda pessoa pecadora também dorme uma pessoa santificada na graça de Jesus, e não percebê-la supõe um empobrecimento humano, desesperança e vazio. É realmente um esforço vão esconder o próprio pecado. Bastaria reconhecê-lo conscientemente para descobrir que Deus já está lá e nos pede apenas que aceitemos que Ele nos cubra com sua inesgotável misericórdia. Somente quando integrarmos e nos reconciliarmos com os aspectos que tínhamos negado ou rejeitado, poderemos alcançar paz e harmonia. Portanto, nossa grande tarefa não consiste em sermos perfeitos, mas em sermos completos, porque aceitamos de maneira integral nossa verdade e aceitamos a graça de Deus em nós. Converter-se significa mover-se em direção à nossa fragilidade, aos limites
às sombras, buscando a luz do Senhor. A fé é um caminho, é uma viagem entre luz e treva, é um desejo eternamente insatisfeito, é uma confiança continuamente renovada, um compromisso diário. Lutero afirmava que o batizar com água significa que por arrependimento diário a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez deve sair e ressurgir nova criatura que vive em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Renovar diariamente e reafirmar o desafio de ir à vinha, estar comprometido conscientemente em palavras e ações com a vontade de Deus, responder à sua misericórdia, acolher, ser acolhido. Ao reconhecermos fracos e limitados, nós nos abrimos para Deus e para as outras pessoas. Sentimos-nos necessitados da salvação. Somente a aceitação da nossa verdade completa pode nos conduzir no caminho da libertação que Jesus nos presenteia incessantemente. Nos deixemos abraçar pelo Jesus cheio de compaixão que nos dirige à eternidade, à vida com sentido, já aqui e agora. Amém. Unamo-nos em espírito e em verdade, e a uma só voz confessemos a nossa fé no Trino Deus com as palavras do Credo Apostólico. Neste domingo somos convidadas e convidados a colaborar com a divulgação da Palavra de Deus através da distribuição de folhetos evangelísticos. Folhetos que levam às pessoas a Palavra de Deus que consola, que orienta, que renova. Assim, as ofertas da nossa igreja neste domingo são destinadas para que essa ação missionária continue acontecendo e a Palavra de Deus chegue às diversas pessoas em todo o Brasil. Que nossa contribuição responda ao chamado e ao compromisso com a missão de Deus e que sua palavra edifique e mostre os sinais do amor de Deus a todas as pessoas. Que Deus abençoe as dádivas e esse importante trabalho que é realizado a partir destas. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui é o Centro de Missão com Literatura Evangelística da IACLB. Estamos em Blumenau e daqui partem os folhetos evangelísticos para todo o Brasil.
folhetos que são distribuídos nas comunidades, nas igrejas, em hospitais, em encontros da igreja. Nós enviamos, mas também recebemos. Aqui eu tenho uma carta de um presidiário. Veja só o que ele escreve. E recebi um panfleto da Igreja Luterana no Natal. E resolvi escrever para vocês, agradecendo e querendo conversar com um pastor sobre a sua vida para encontrar um novo sentido de vida. De João Pessoa da Paraíba, um grupo de pessoas pedindo que enviássemos folhetos para eles iniciarem a missão evangélica lá no nordeste do nosso país. São mais de 300 mil folhetos evangelísticos por ano que nós distribuímos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas ofertas. Quem não faz missão, sofre missão. Quem não vai ao encontro, pode ficar sozinho. Nós queremos continuar juntos, nós aqui e vocês, recebendo esses folhetos e distribuindo. Você não precisa ir até o presídio, ir até o hospital. Quando a tua vizinha vem lhe visitar, quando tem uma festa de aniversário na família, no supermercado lá da venda, no bairro onde você mora, no posto de gasolina, na escola, não seriam oportunidades para deixar alguns folhetos para serem distribuídos pelas pessoas que ali circulam? O que tu acha desta forma de participar da missão com literatura evangelística? Ficaríamos contentes de receber uma cartinha de alguém que recebeu de tuas mãos um folheto evangelístico. E um pedido bem especial. No último domingo de setembro, a oferta nacional da nossa igreja é para sustentar esse trabalho missionário com literatura evangelística. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta, para dar continuidade neste importante trabalho missionário da nossa igreja. Desde já agradecemos. Deus abençoe você. Assim diz o salmista: e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. É um convite para irmos à fonte da esperança. Entreguemos ao Senhor nossos clamores. Oremos. Ó Deus de compaixão e de bondade, assiste-nos em nossas necessidades. Faze-nos sentir profundamente em nossas vidas a força da Tua misericórdia. No meio de nossas tribulações e dificuldades, liberta-nos do medo, fortalece-nos na confiança e abre nossos olhos aos sinais da Tua presença. Como nada podemos em nossa fraqueza, Senhor, dá-nos o socorro da Tua graça, para que possamos agir sempre conforme a Tua vontade. Deus da vida, invocamos a Tua força sobre todas as pessoas que estão doentes e em risco por causa da pandemia.
Clamamos por todas as pessoas que se dedicam à pesquisa para combater a doença. Oramos por todas as pessoas profissionais da saúde, por todas as cuidadoras e todos os cuidadores nesse tempo. Deus de amor, nossa alegria e nossa esperança, nós invocamos Tua bondade sobre todas as pessoas que estão vivendo a tristeza do luto. Olha, Senhor, para as pessoas vacilantes na fé e que se sentem sozinhas em seu caminho. Oramos para que a desinformação seja interrompida e para que o medo não tome corações e mentes. Rogamos, Senhor, proteção para as pessoas vulneráveis que não sucumbam ao desespero. Pedimos por todas as pessoas que sofrem por desemprego, pobreza e falta de perspectivas. Neste tempo difícil em que tantas famílias estão sem ter o pão à mesa, nós te pedimos. Dá o pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Abre nossas mãos para a partilha do que temos e do que somos, para que a tua bondade permaneça sobre a terra. Intercedemos pelas igrejas cristãs que confessam a fé em meio a hostilidades, para que encontrem na cruz de Cristo a sua alegria e a perseverança. Guarda na tua bondade teus filhos e tuas filhas, e todas as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus sejam libertas de todas as amarras e permaneçam firmes no Evangelho. Diante das afrontas e das injustiças, Senhor, afasta do teu povo todo o medo que paralisa. Pai de bondade e Mãe de misericórdia, perdoa-nos pelo descuido com a tua boa criação. Tenha compaixão de nós e nos fortaleça no processo de conversão. Fortalece nosso compromisso de cuidar das florestas e de todos os seres vivos. Manifesta a tua misericórdia sobre toda a criação e ajuda-nos a preservar a terra para que todos os seres criados tenham vida em abundância. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Roguemos a bênção de Deus que nos acompanha em todos os tempos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e o Senhor te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus da graça, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolhemos o chamado do Deus acolhedor, do Deus que renovadamente nos estende a mão e nos desafia a mudar,
a converter nossos caminhos e transbordemos o amor e a salvação a todas as pessoas. Amém.